Boa tarde, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Thales Henrique, sejam bem-vindos. Né? O que era para ter sido a nossa live, mas não muda nada aqui não, galera. A gente vai continuar com a mesma premissa da live que a gente tinha que fazer. Eu vou postar esse vídeo logo em seguida, certo? Com pouca edição ou com nenhuma, basicamente, para a gente fazer isso bem rápido, certo? Para ficar exatamente como deveria ser a nossa live. Vai ser exatamente assim que vocês vão sentir o conteúdo de hoje, tá bom, galera? Então, vocês já podem notar aqui que o nosso cenário mudou um pouquinho, né? Esse é o intuito da nossa live hoje, mudar um pouquinho a dinâmica do conteúdo. Seria bem interessante fazer isso e estudar um pouco com vocês. Então, convido vocês para estudar um pouco comigo também. Enquanto vocês estiverem estudando aí, eu vou estar estudando aqui. Eu vou estudar os diálogos de Platão, que a gente já falou faz um tempinho aí, né? Desde o nosso vídeo da filosofia. Então, eu fiquei prometendo para vocês essa live aqui, estudando, para a gente começar o diálogo, certo? Então, vou trazer para vocês algum conhecimento aqui hoje na live, certo? A gente vai fazer isso com muita calma, com um estudo aqui bem analisando bastante, certo? E é para a gente não errar em nada, nenhum ponto aqui, a gente não perder nada, tá bom? Então, a gente vai tirar alguma coisa hoje, mas é claro que eu vou trazer os vídeos exatos de análise sobre os diálogos mais para frente, tá bom, pessoal? E também fiquei prometendo para vocês de trazer outras coisas do canal hoje aqui, né? Outros detalhes do canal. Vou falar, anotei aqui também, então vou falar os tópicos para vocês. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Thales Henrique, sejam bem-vindos ao canal Devagando, sejam muito bem-vindos. E vocês que quiserem chegar nesse vídeo aqui, inscritos novos aí, se vocês quiserem se inscrever, no caso, né? Se vocês quiserem acompanhar aqui o conteúdo comigo também, estudar junto comigo, sejam bem-vindos que o canal Devagando, em cada vídeo ele oferece um aprendizado, ele oferece uma moral aqui para vocês, né? Uma moral no final das contas, no final dos vídeos. Então, sejam bem-vindos, tá? Vocês são muito bem-vindos aqui. Eu tenho certeza que vocês vão curtir o conteúdo aqui do canal, que nós temos análise de livros, nós agora temos análise de filme também, vão ter outros filmes a vir no futuro para a gente analisar. Tem também vídeos filosóficos, tem outros vídeos de ensinamentos, de reflexões, todos esses tipos de conteúdo vocês vão acompanhar, vocês sempre estão acompanhando aqui no Devagando, certo, galera? Então agradeço demais quem está acompanhando aí o canal. Venham comigo, vamos estudar juntos, tá bom? Eu vou passar tudo que eu tenho a falar nesse vídeo aqui, que era para ser a nossa live, tá bom, galera? Mas não vai deixar de ser, apesar de ser gravado, eu tô com o mesmo sentimento, certo? De que a gente estivesse gravando agora. Para quem não sabe, a nossa live, a gente ia entrar em live hoje, certo? Eu fiz todo o esforço para poder chegar aqui para vocês hoje para gravar, mas não deu, galera, não teve como, porque existem alguns requisitos mínimos do YouTube e eu não sabia disso. Na verdade, eu pensava que eles analisavam a petição que você pede para você poder fazer a live no seu canal e você já estava liberado. Não, mas existem alguns requisitos mínimos ali, algumas coisas ali que eu não chequei direito tudo, certo? Então, da próxima vez a gente vai estar preparado para isso. Da próxima vez a gente vai fazer sim uma live de verdade, tá bom, galera? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. O meu propósito não era assim, tanto que eu não avisei tanto. Eu não sabia nem que eu ia conseguir fazer a live hoje. Não dei tanta moral para divulgação disso, porque eu queria realmente testar. Eu estou sempre testando os conteúdos aqui com vocês, como vocês sabem bem, né, galera? Então, a gente está sempre aprendendo juntos, como eu sempre falo aqui para vocês. A gente está sempre trocando experiências aqui. Eu estou sempre aprendendo com vocês e vocês comigo, certo? Então, esse jeito aqui de aprender, de fazer conteúdo, de lives, eu não tenho muita experiência com isso, né? Então, eu estou justamente fazendo dessa forma para poder ir aprendendo com vocês, tá bom? E a gente vai aprendendo juntos aqui e outros conteúdos, né? Vocês se lembram do meu último vídeo? Eu já estou falando aqui das temáticas, dos assuntos que a gente ia abordar antes de começar o nosso estudo juntos. Vocês lembram que no último vídeo foi um vídeo narrado aqui no canal, né? O vídeo da escola, né? Do ensino. Se a escola é uma prisão ou se é realmente um ensino. E foi uma reflexão que eu fiz muito interessante e para quem assistiu aí, sabe que é um vídeo narrado em que eu não apareço, né? O primeiro vídeo desse canal aqui narrado realmente só com a minha voz e edição caprichada lá para vocês curtirem. Então, foi um vídeo assim muito bacana, gostei de fazer, na maior parte dele foi um vídeo bem agradável
E eu pretendo trazer mais esse tipo de conteúdo aqui no canal também, mas não só esse, é claro. A gente vai alternando, como a gente sempre faz aqui, tá bom? Para que vocês tenham essa ciência. E a gente vai alternando entre esses vídeos, os vídeos de ao ar livre, né? No futuro a gente vai ter mais lives, né? Como a gente pretende fazer, como a gente está exemplificando nesse vídeo aqui, tá bom? Então não fiquem preocupados, a gente está sempre trazendo um conteúdo variado aqui para todos os gostos aqui no Devagando, tá bom, galera? Para vocês curtirem aí também uma variedade, né, de conteúdos e para a gente abordar assuntos, às vezes, que são específicos. Os assuntos que eu quero ilustrar bastante na semana, que não dê para eu realmente me aprofundar muito nessa questão, eu vou trazer nesses tipos de vídeos, tá bom, galera? Nesses tipos de vídeos que eu vou narrar eles e vou conseguir trazer imagens, também fazer ali, trazer uma música de fundo ali interessante por trás, certo? Esse tipo de vídeo eu vou trazer narrados, tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar as análises, alguma coisa assim mais questão de reflexão, às vezes, eu vou trazer no vídeo normal, né? Como a gente está fazendo sempre. E outras eu vou trazer nesse tipo de vídeo narrado, que eu gosto também de fazer agora. Tá bom, pessoal? Então, já esclarecido essa parte aí, vocês sabem que essa semana a gente teve aí 2 vídeos. A nossa semana, ela foi... As nossas 2 últimas semanas, né? Que a gente postou aí vídeos, os últimos 2 foram bem políticos, né, galera? Outro esclarecimento que eu gostaria de trazer para vocês é que eu não vou mudar o formato que eu gosto de fazer os vídeos, tá bom, galera? Eu sou um cara, assim, que quando vou falar algum tema, assim, político, né, por exemplo, esse da escola e do ensino, não tem como você não utilizar, né, o pensamento total, né? Um tema como esse, não tem como você não analisar o cenário amplo, o cenário total aqui do Brasil, por exemplo, ou do mundo, né, como você queira. Não tem como você fazer isso. Tem como você realmente ter uma opinião ali. E eu não estou aqui para julgar a opinião de todos vocês. Vocês podem ter a opinião que vocês quiserem, certo? Isso não me preocupa. De fato, não me preocupa nem um pouco. Eu gosto, assim, de falar o que eu gosto de falar realmente para vocês. Então, eu só quero deixar claro para vocês aqui no Devagando que eu sempre, quando for falar de político, vou falar de um indivíduo que é o político e que todos esses políticos em volta aqui, né, do nosso país, eles não me agradam, entendeu? Então eu vou falar mal de todos eles, como se fosse um só. Então não tem por que vocês quererem ficar, entendeu? Prestando atenção nisso, porque o canal Devagando ele vai ser sempre dessa forma, ele vai ser praticamente um canal que vai contra a política, tudo que está acontecendo hoje em dia, entendeu? Porque é a minha opinião de fato, é o que eu acredito. Acredito em nada exatamente daqui da política do nosso país, entendeu? Como eu já falei em alguns vídeos. Então, sempre que vou citar essa parte aí de políticos, de política, a gente vai entrar nesse assunto, porque é um assunto importante, que faz refletir também, é um assunto fundamental. Então, sempre vou fazer isso, galera. Vou falar mal dos políticos, porque é uma das coisas que eu mais faço realmente, entendeu, pessoal? Então, já deixando mais isso aí claro, né? Vamos aqui... Qual outro ponto aqui que eu anotei? Vou consultar aqui para vocês. A maior parte do vídeo, da live, vai ser assim, tá, galera? Então, não fiquem entediados nessa parte aí, não, tá bom? Que a gente vai trocando ideias aqui mesmo em tempo real. Eu vou estudando, vou consultando. Tem nada assim... como eu disse para vocês, eu não fiz assim um marketing exagerado, porque não tem nada assim especial para a gente comemorar muito, não sei o quê. Não, aqui é só realmente a gente trocando uma ideia, né? Eu na frente das câmeras para vocês aqui e a gente trocando uma ideia aqui em tempo real, da gente estudando, da gente consultando, coisas que vocês não veem em todos os vídeos. Isso eu acho bacana de trazer aqui também, nesse tipo de conteúdo mais aproximado das lives. Então, vou aqui só consultar, deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha que falar para vocês. Deixa eu ver, a gente teve realmente esses 2 vídeos aí, né, falando bastante sobre política, então já passei esse recado, já passei o recado também que vai ter vídeos editados, só com voz também. E esse tipo de conteúdo que a gente vai trazer bem, sempre variado aqui pro canal, acho que ele é um fruto, assim, da minha imaginação, sabe, pessoal? Porque eu sou um cara que curte várias coisas, né, como vocês podem ver aí,
E existem muitas outras ideias na minha cabeça aqui de conteúdos loucos, assim, que eu não sei nem se vão para frente ou não. A gente vai testando, né? Se vão funcionar nesse canal, porque todos eles têm a ver com esse canal, que é um canal que promove pensamento, desenvolvimento pessoal, né? Um intelecto, um desenvolvimento de estudos. Então, é um canal assim mais focado nesse tipo de assuntos. É claro que eu posso trazer um vídeo mais leve, como eu já trouxe aqui de caminhada, né? Fazendo exercícios, quem sabe um dia. Outros tipos de vídeos assim, né? Saindo ao ar livre. Mas esses vídeos eles têm esse intuito também de fazer você pensar e trazer uma mensagem. Então, acho que é só cumprindo isso realmente e a gente consegue sempre manter esse padrão aí e também sempre variando o conteúdo, como eu falei para vocês. Então, já dito isso, né, existem outros tipos de conteúdo que eu vou trazer mais à frente, muito interessantes também. Vamos ver se eles vão funcionar ou não, certo? Conforme vocês forem gostando ou não também dos conteúdos aqui, eu vou mesclando isso da forma que vocês quiserem aproveitar, né? Da gente conviver com esse feedback aí. Eu vou querer saber de vocês também, aliás, o feedback desse vídeo aqui, dessa live aqui, se vocês puderem, quem assistir aí. Se quiser deixar alguma coisa nos comentários, alguma sugestão para o canal, alguma coisa que você aprendeu, alguma coisa que você gostou, um feedback aí. Se quiser deixar, fica à vontade, tá bom? Estou sempre escutando vocês e sempre respondendo nos comentários que aparecem nos vídeos, tá bom? Deixa eu ver então, pessoal. Deixa eu ver se a gente já abordou tudo. Então, para explicar para vocês que eu sempre vou pensar assim, como eu falei para vocês, eu sou bem contra a política mesmo, assim, como ela é desenvolvida no nosso país. E deixa eu ver. Ah, sim, os rumos do canal agora, né? Os rumos do canal vão ser os seguintes, pessoal. Só para dar um pouco de direção para vocês. Os vídeos aqui, eles são sempre pensados, né? Eu não penso exatamente em tudo, qual que eu vou publicar em seguida. Às vezes eu até penso nisso, né? Mas o canal, ele tem um intuito, assim, de seguir uma linha de raciocínio, sabe? Na maioria das vezes, entendeu? Então eu trago sempre variação entre os vídeos de livros, de análise de livros. Vou trazer variação entre vídeos de filmes, aliás. Então, o canal ele tem esse intuito de trazer conteúdo variado, como falei para vocês, e eu vou sempre mesclando esses conteúdos, tá bom, pessoal? Então, os próximos conteúdos que vão vir, a gente vai focar bastante agora na Segunda Guerra Mundial, para a gente terminar o conteúdo que a gente fez sobre sofrimentos, né? A gente vai terminar fazendo alguns conteúdos sobre Segunda Guerra, focando nesse assunto, para a gente abordar bastante esse assunto. Não sei se propriamente a guerra, eu acho que é mais os sofrimentos da guerra mesmo, os aprendizados da guerra ali, certo? E vai ser bem interessante. Convido vocês a ver os próximos vídeos aí que vão sair também nesse sentido, né, da Segunda Guerra. Talvez um ou outro saia um pouco dessa temática aí, né? Porque vai depender também do andamento aqui das minhas leituras, né? Do filme que eu vou assistir também, que eu vou trazer para vocês. Já vai sair uma análise de filmes também em breve para vocês. Então, vai depender disso aí. Para vocês que não sabem também, eu tenho esse outro assunto aqui para trazer para vocês. Hoje está cheio de assunto, né, pessoal? Então, cada vídeo que eu faço aqui, ele demora um tempo para ser publicado, justamente porque eu trabalho, né? Tenho um trabalho de todo dia, tenho a rotina, como eu falei para vocês em alguns outros vídeos, e eu posto um vídeo por semana, pelo menos, entendeu? Nas sextas-feiras, como vocês bem sabem, 7 horas da noite. Então, sempre procuro trazer pelo menos isso, né? Pelo menos um vídeo bem caprichado para vocês. De vez em quando mais rápido, de vez em quando realmente bem elaborado. E eu acho bem interessante que o conteúdo saia do jeito que eu gosto, assim, né, para vocês. Então ele sai bem editado, tem um tempo ali para eu ler, né, o livro em questão, ou ver o filme e analisar bem, né, a obra em si. Então eu leio geralmente uma ou duas vezes antes de fazer o vídeo, né? Eu leio uma vez só por experiência o livro, depois eu leio uma segunda vez. Alguns aqui que eu já estava adiantado é porque eu já tinha anotado
Alguns aqui eu já tinha lido 2 ou 3 vezes o livro, então eu vim trazer para vocês a análise já sabendo bastante, né, dessa situação. Então eu gosto de fazer isso, analisar realmente, bem profundamente cada obra, entendeu? Para passar para vocês o conteúdo real mesmo, a coisa bem analisada ali para vocês, a minha visão, as minhas opiniões e trocar essa ideia com vocês sempre também, né? Então é por isso que demora um pouco, entendeu? Não fiquem maus por isso, né? No caso, não fiquem maus por isso, porque realmente é um conteúdo que demora mais, assim, né? Se os vídeos fossem tão fáceis de fazer, eu publicava mais vídeos na semana, e se eu tivesse mais tempo, eu publicava mais. Mas é claro que gostando do que eu estou fazendo aqui, como está acontecendo tudo, é claro que eu vou querer trazer mais, né? Se eu puder trazer mais no futuro, vou trazer, entendeu? Essa é a minha intenção aqui, manter o compromisso, pelo menos mínimo, com vocês, entendeu? Então, os vídeos curtos eu realmente não, assim, não consegui trazer para vocês, é verdade, mas não se preocupe que eu vou trazer eles para vocês assim que eu puder, assim que eu me sentir animado para fazer, vou trazer sim, alguns pelo menos, e a gente vai trazendo aos poucos também. Não é, como eu disse para vocês, não é o foco desse canal. O foco desse canal é o YouTube e o foco do canal é vídeos longos, tá bom? Esse sempre foi o foco do canal. Mas eu não me importo muito com, assim, likes, como eu falei para vocês, com divulgação excessiva, assim, eu não me importo muito nesse caso, porque, como eu falei para vocês, meu intuito nesse canal é que vocês aprendam as lições, a gente possa se conhecer, trocar uma ideia, discutir opiniões, isso é que é o mais legal de cada vídeo para mim, né? Poder descrever um pouco do que é, né, o que são as obras, o que eu aprecio, né? Tudo isso eu gosto de descrever para vocês, né? De passar para vocês. E as reflexões que tá passando na minha cabeça, que tem às vezes umas reflexões muito doidas que eu tiro, assim, né? Então tem vários vídeos reflexivos a esse respeito. Mas é isso então, pessoal. Só para esclarecer essa parte aí também dos lançamentos de vídeos, a cultura devagando aqui da gente lançar vídeos, certo? Eu espero que vocês gostem dos vídeos, né? Como sempre. E a gente sempre traz pelo menos um vídeo na semana e aí eu lanço ele sexta-feira, às 7 horas da noite. E vocês decidem, né? Eu gosto de ver vocês decidindo quando vocês vão assistir os vídeos, né? Em qual dia vai ser melhor para vocês, eu lanço sexta, pode ser que a pessoa saia sexta, pode ser que a pessoa saia sábado, veja só no domingo, ou veja na semana que vem, ou na metade da semana que vem, no início, entendeu? Isso para mim é o de menos, né? O importante é sempre eu trazer esse um vídeo para semana para vocês aí, que eu acho legal, né? Salvo as exceções, né? Em alguns outros momentos, como esse que eu ia publicar live, que eu trago sempre algum conteúdo diferente, aí eu sempre aviso para vocês. Quando sai alguma coisa nova em um dia diferente, aí eu sempre aviso para vocês, tá bom? Então essa cultura devagando aqui da gente trazer vídeos, certo? São vídeos demorados, demora um pouquinho para sair, mas sempre vai sair completinho, vai sair bem editado, ou vai sair caprichado no conteúdo em si, na profundidade do conteúdo, no tempo que demorou para fazer o vídeo, porque demora às vezes, né, para gravar. Demora para editar, nossa, demora mesmo. Isso aí todo mundo sabe, né? Então vamos lá. Esse assunto aqui também já foi debatido aqui com vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Talvez eu vou deixar o vídeo gravado para vocês assistirem, não sei até quando, né? Mas talvez eu deixe aí direto também. Deixa eu ver se agora a gente vai começar a estudar, entender um pouco de Platão. E a gente vai aprendendo juntos, né, com esse tipo de formato de conteúdo, como eu falei para vocês, olha, experiências que a gente vamos aprendendo juntos. E eu vou ficando melhor, né? Eu vou ficando melhor também. Nesse sentido aí, que eu estou testando as coisas, né? Como eu ia testar a live hoje, e eu estou testando esse formato de vídeo aqui também, pessoal. Então, é isso, tá? A gente abordou todos os temas que eu queria de atualizações do canal, tá bom? Do que vai vir pela frente. Espero não ter esquecido nenhuma coisa. Se eu esqueci alguma coisa, se eu lembrar depois eu falo, tá bom? Eu vou falando aqui. Agora a gente vai pegar e estudar um pouco, tá bom? Hoje é leve, é tranquilo, assim como se a gente realmente tivesse uma live,
Não é nada assim de especial, nem nada. A única coisa de especial talvez tenha, realmente, é que a gente está completando quase 6 meses aqui, eu acho, fazendo um vídeo aqui por Devagando. É um vídeo na semana, né? Demora um pouquinho, teve uma semana que teve dois, se eu não me engano. Mas ainda vale, né? A gente está aqui há 6 meses, basicamente, aí, ó. Então é bom eu trazer esse vídeo para vocês aqui, pelo menos a gente está celebrando alguma coisa, ó, juntos. Tá bom, pessoal? Então vou começar aqui, eu baixei o Sofista, né? O primeiro artigo que eu quero analisar e compartilhar com vocês, que foi o primeiro diálogo de Platão que eu fiz um resumo e que eu li, de fato. Tirando o Mito da Caverna, que todo mundo já, muita gente já leu, né? Pelo menos quem estuda filosofia, geralmente ingressa pelo Mito da Caverna, entendeu? Então, os sofistas, pessoal, foi o primeiro realmente que eu comecei. Eu acho que eu já coloquei ele aqui no Drive. Eu vou conferir aqui no notebook. Eu vou estar lendo aqui no notebook. Vocês vão estudando aí também, tá bom? Se eu tivesse ele em livro, seria melhor ainda, né? Mas são vários diálogos. Tem até alguns que eu já vi presencialmente, mas não dá para comprar todos, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto, não dá para gastar essa grana, né? Mas não tem problema. A gente sempre dá um jeito de conferir digitalmente, pelo menos, né? E aí a gente vai indo um por um, né? E eu vou trazer os vídeos das análises do diálogos mais profundos para vocês, tá bom? Então não se preocupem. Se hoje o conteúdo não está muito entregue, logo ele vai estar entregue, entendeu, pessoal? Não tem problema nenhum. Hoje eu tô na maior paz, tá? Eu nem sabia se eu ia gravar para vocês e agora eu tô me sentindo bem. Olha só, que coisa legal. Eu tava muito resfriado, eu peguei um resfriado acho que ontem. Ontem tava horrível, tá espirrando muito e tava assim. E hoje de manhã também tava horrível para acordar. Depois tava sentindo o corpo doendo tudo e aquela fadiga que dá quando você tá resfriado, né? Aí Aí agora que eu tô me sentindo melhor aqui trazendo um vídeo pra vocês, eu fiquei melhor agora. Meu ânimo deu uma melhorada. E eu não tô espirrando nem nada, então tá ótimo. Vamos ver aqui aonde que começa. Tô procurando aqui porque tem alguns diálogos que tem. Eles incrementam algumas coisas, né? Realmente. Aí não dá, né? Dá até pra ler depois, mas o que eu quero focar agora são nos próprios diálogos. Hum. Mas eu fico, já tô bem feliz aqui já de trazer esse vídeo aqui para vocês aqui, como se fosse uma live. Já tô bem satisfeito já que a gente conseguiu fazer isso. Então, pessoal, vamos começar aqui agora a estudar os sofistas juntos. Caramba. Ler pelo Google aqui não tá ajudando, né? Eu puxei aqui, o negócio foi lá para baixo. Talvez eu devesse baixar ele. Vou baixar. Queria saber como é que vocês estão, se estão bem. Queria saber de vocês aí, o que que vocês andam estudando também. Eu gosto de estudar as coisas assim desde o início, como eu falei pra vocês, né? Sou um cara assim que eu tenho meio que um toque agora, que tem que começar as coisas do início, né? Se eu vou para algum autor assim, começo pelo mais simples, depois vou para o mais complexo. Mas eu gosto de ir aos poucos assim, sabe, pessoal? É interessante. Porque você fica apreensivo, você fica ansioso. Nossa, eu tenho Platão agora, vou ler tudo de Platão, né? Aí depois você vai para Aristóteles. Aí você fica pensando agora, enquanto você está no Platão, nossa, como que será que o Aristóteles aborda os temas, né? Aborda as coisas. Tá. Não acho que ajudou muito aqui, não. A questão de não estar no Google, mas vamos ver. Quero começar logo, logo, logo.
Tá aqui. Tá, O Sofista. Vou começar a ler aqui, tá bom? Se vocês quiserem ir estudando juntos aí, fiquem à vontade, tá bom? Fiquem à vontade para tudo. Se não quiserem assistir agora, podem assistir depois, tá? Eu vou começar aqui a estudar e eu trouxe também o resumo aqui no meu caderno do próprio Sofista, que eu fiz antigamente, né? Eu posso consultar ele aqui para vocês depois e a gente consegue meio que sintetizar um pouquinho como que é esse artigo, tá bom, pessoal? Então eu vou ficar aqui mais ou menos um tempinho, não sei se eu vou ler tudo, mas já servindo ao propósito, né, do vídeo ou do que seria a nossa live, já tá ótimo, né? A gente poder estudar aqui um pouquinho juntos, poder passar um pouco esse tempo aqui para incentivar também, né? Vocês me incentivam, eu incentivo vocês, a gente tem que estudar todos os diálogos. Uma boa parte deles, pelo menos, né? Que eu lembro que a República é bem grande, né? De Platão. Mas o que for de... Assim, não estou dizendo que a gente não vai compreender conhecimentos complexos, mas a gente não precisa ler também o que não vai trazer tudo de... Como é que eu posso dizer? Não vai trazer todas as coisas de... Não vai ser fácil compreender, assim. Excessivamente fácil. Excessivamente difícil. Olha só, pessoal. Peraí. O que for excessivamente difícil, que não tiver nenhum aprendizado, assim, muito, sabe? A gente não precisa também, né? O que é importante é a gente extrair o máximo que a gente conseguir dessas obras, tá bom? Então, eu vou começar a ler aqui. O Sofista, tá, pessoal? O Sofista. Tá bem calor, pessoal, e eu não posso ligar o ventilador porque tô resfriado, né? Então, felizmente vai ser sofrido um pouquinho aqui pra mim. Ai, ai.
Então, até agora, pessoal, do que eu compreendi aqui, o hóspede, né? O estrangeiro dessa obra, que nos é apresentado, o hóspede de Eleia, se não me engano, ele chega e busca alguém com intelecto para dialogar com ele, né? E o Sócrates, ele recomenda o sábio Teeteto. E o sábio Teeteto vai dialogar com esse hóspede aí, e eles vão dialogar os assuntos em questão aqui. Bastante. Esses diálogos, eles têm uma linguagem, assim, muito peculiar, né? Um português bem, como é que pode dizer, né? Traduzido, como foi traduzido, ele é bem formal, né? Bastante, quando vocês tiverem bastante experiência, e eu também, de diálogos, que a gente vai já ler bastante e já está acostumado com essa linguagem e tudo mais, a gente vai poder pular bastante partes, assim, que a gente já sacar qual que o objetivo deles, né? Porque essa linguagem, ela é um pouquinho demorada mesmo. Um pouquinho, como eu posso dizer, é uma língua portuguesa em sua totalidade ali, né? Aí tu dá uma agilizada, tu passa um pouquinho rápido assim, tu já consegue, por exemplo, aqui, né? O hóspede vai conversar com esse teteto. Aí ele fala que ele não queria se expressar de maneiras longas, e aí ele fala que ele aceita, né, a dialogar com esse teteto, com esse jovem, e aí nisso tudo já tem ali pelo menos umas 4 linhas de parágrafo ali, que a gente pode ir mais rápido, entendeu? Nessa situação. Quando eles começam a trocar essas ideias de uma maneira mais profunda, fazendo perguntas, essa é a parte mais legal, eu acho.
mais, demora um pouquinho pra gente se acostumar. Eu tô aqui penando um pouco. Vou ser honesto com vocês. Eu já tô bastante tempo sem estudar esse tipo de conteúdo aqui, então você até se acostumar demora um tempinho, realmente. Mas é legal, é bem legal. Tem umas que eles perguntam só para chegar numa conclusão mesmo, só para usar esse tipo de tese, né, que eles têm, né, a dialética, só para eles poderem chegar no ás da questão. Bom, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, no começo aqui. E quanto o hóspede de Eleia, né, esse estrangeiro no sofista, ele pergunta: e quanto à tribo, eita, desculpe, e quanto à tribo do gênero alado, para nós, toda a caça se diz mais ou menos relativa a aves. Disse, de fato, responde Teteto. Então, é uma lógica assim muito fácil de ser compreendida, né, que do gênero alado, a gente sabe que são as aves que eles estão analisando aqui. Eles estão analisando os animais aqui, a caça, o pescador em si, para poder chegar numa conclusão, para poder eles utilizarem isso na forma de argumentação lá na frente, na forma de raciocínio lá na frente. Entendeu? Então, isso é muito utilizado também na filosofia, né? Isso é uma coisa que eu aprendi, assim, também, bem legal até.
Ó, aqui mais um exemplo que eu posso dar para vocês. Ó, o hóspede fala: segundo isso, se faz armadilhas para a própria presa, ou se faz isso para o ferimento da presa. E o Teeteto responde: como dizes? E por onde distinguiremos cada parte? Aí o hóspede fala: por um lado, digo que tudo quanto encerre algo para aprisionar, contendo, é justo denominar armadilha. Então eles estão aqui denominando, né, que a armadilha é algo que aprisiona, que contém a coisa, entendeu? Que encerra alguma coisa. Então eles estão, ó, esse é o método de raciocínio deles, né? Parece fácil, parece simples ali, mas eles vão utilizar isso lá na frente para vocês que estão começando a acostumar assim que nem eu, entendeu, pessoal? Aí ele fala jaulas, redes, laços, cestos, coisas assim. Há que chamá-los com algum outro nome que não armadilhas? Nada disso. Então aqui, alguém que está acostumado a ler, né, pode passar isso aqui tranquilo, nessa, esse diálogo aqui de baixo. Mas, como a gente está iniciando aqui, eu não recomendo. Eu recomendo que vocês leiam tudo, raciocinem linha por linha, entendeu? Costume entender exatamente tudo ali para vocês poderem lá na frente se acostumando, e aí sim vocês podem passar com mais tranquilidade os diálogos, entendeu? E assim, eu já vou falando aqui para vocês, se vocês tiverem alguma coisa aí para me corrigir também neste vídeo, fiquem à vontade, eu sempre deixo vocês à vontade para fazer isso, né? Tem gente que sabe muito mais de filosofia que eu, tem gente aí que é muito mais estudada, que já é iniciado, que já está lá na frente. Mas como eu falei para vocês, eu gosto de fazer tudo desde o início, a gente está fazendo tudo aqui desde o início nesse canal. Então é por isso que eu, né, vou compartilhando esse conhecimento aqui ao vivo com vocês, né? Ao vivo entre aspas, mas quase ao vivo aqui. E né, dessa forma bem crua, para que vocês entendam que como que são as coisas aqui, para que seja bem bacana para a gente trocar essa ideia sempre. Então, como eu não sei de tudo, que eu estou começando também, então já fiquem aí. Se vocês quiserem me corrigir de alguma coisa, fiquem à vontade aí, tá bom? Se eu cometer algum erro. Eu também gosto muito de interpretar as obras pela minha opinião, né? Eu gosto de ler, depois que eu vou buscar resumos, a opinião de outras pessoas, eu primeiro faço a minha interpretação, mesmo que seja um texto assim muito difícil de ser entendido, eu busco assim ao máximo tentar interpretar aquilo. Tem um diálogo que eu posso trazer para vocês, que é o Parmênides. Esse eu demorei semanas para entender ele, não tô brincando, galera. Acho que foram 2 semanas pensando nesse diálogo aí, até eu conseguir entender ele completamente. Tive que pesquisar resumo também para saber a opinião de outras pessoas, para poder me explicar um pouquinho. Aí que eu fui entender esse diálogo, eu anotei tudo. Então eu vou trazer ele para vocês também lá na frente, quando eu reler ele e quando eu ficar bem confuso, que eu tenho certeza que eu vou ficar bem confuso de novo. Esse diálogo Parmênides eu achei bem difícil, tá, pessoal? Mas é bem legal, eu gosto desse quebra-cabeça, entre aspas, né? Tá, vou continuar um pouquinho aqui mais, tá bom, galera? Para não ficar muito longo, já que é em formato de vídeo, eu vou encerrar daqui a pouco, em breve aí, e vocês continuem aí, tá bom? Eu não vou fazer esse vídeo ficar muito longo, eu queria fazer ele ficar muito longo, mas eu não sei se a gente deve realmente fazer ele ficar longo, porque tem o tempo de processamento, né, do vídeo, tem também o tempo de engajamento do canal. Não sei se isso vai alterar alguma coisa, mas mesmo assim eu pretendo postar ele para vocês, deixar lá para vocês curtirem um pouquinho. Se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade, tá bom? E quiserem iniciar os estudos de vocês aí, continuarem aí, eu vou continuar aqui na minha casa, tá bom? E trazer, claro, os vídeos de análise para vocês, principalmente do Sofista, né, agora, que eu estou começando a ler aqui. Então, vai ser dessa forma aí, tá bom, galera? Só para a gente realmente trocar uma ideia aqui mesmo, esclarecer alguns pontos, estudar um pouco juntos, vocês saberem, vocês sentirem a coisa. Não é tão, não é tão dinâmico realmente, né? Mas o estudo é bacana quando a gente gosta do que a gente está estudando, né?
E esse diálogo que eu acho que ele fica mais interessante pro meio mesmo. Ele começa bem devagarinho mesmo. Bom, pessoal, então vou encerrar por aqui, tá bom? O nosso vídeo aí, com o nosso intuito de estudar juntos aqui hoje. Vai ter cerca de 50 minutos aí para vocês. Se vocês estiverem interessados e quiserem assistir, quiserem estudar também, muito obrigado também por acompanharem, tá bom, pessoal? Esse conteúdo aí, tá? Um grande abraço para vocês, tá bom? Vamos continuar, né? Vamos trazer essa análise aqui, inclusive, né, nos próximos vídeos, como eu falei para vocês, do sofista e dos outros diálogos, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, estude melhor sempre e até, pessoal!